Boa noite, pessoal. Vamos iniciar, então, a nossa sexta semana do da disciplina de Filosofia da Educação. E essa semana a proposta, né, de conteúdo é que a gente trabalhe sobre teorias críticas e não críticas da educação. Então vamos começar pelas teorias não críticas, né. Então entende a educação como um instrumento de equalização. Que é esse equalização? É a uniformização, né, aquilo que é uniforme, aquilo que é único, digamos assim, e voltado para a questão social. Portanto, de superação da marginalidade. As teorias não críticas, elas reforçam o quê? Reforçam os laços sociais. Os laços sociais promove a coesão e garante a integração de todos os indivíduos no corpo social, principalmente na questão educativa. Então, as teorias não críticas, elas buscam essa uniformização, essa equalização social, aonde a educação ela é autônoma, ela tem autonomia. As teorias não críticas, elas também não consideram os problemas e a estrutura social como influenciadores da educação. Por quê? Para as teorias não críticas, elas se consideram a educação como autônoma. Então, essas teorias, elas já encaram a educação como autônoma e buscam compreendê-las a partir dela mesma. Então, de maneira geral, quando a gente começa a ver essas teorias críticas e não críticas, primeiro que a gente tem que pensar que essas que são consideradas não críticas, elas veem a educação como autônoma, como se tivesse autonomia, né, e buscam uma uniformização social a partir da sua autonomia. Como que a gente consegue entender isso, né? Quando a gente fala das teorias não críticas, o que seria a marginalidade, né? A marginalidade dentro da educação é vista como um desvio, né? E a educação tem a função de corrigir esse desvio. E para as teorias não críticas, o que a literatura traz? Que enquanto as teorias não críticas pretendem ingenuamente, né, resolver esse problema da marginalidade por meio da escola, sem jamais conseguir êxito, as teorias crítico-reprodutivistas explicam a razão do suposto fracasso, né, que é as teorias que a gente vai ver mais para frente, que são tendências liberais e o que a gente também pode chamar de teoria redentora. Então, a teoria não crítica, ela vai olhar a educação de uma maneira uniforme, de uma maneira autônoma. Então, se existe uma marginalidade dentro da educação, a própria escola vai tentar resolver. E como que a gente traz isso para a prática, né? É aquilo que a gente enfrenta pensando na nossa realidade. Quando chega um aluno para você, você tem o pressuposto de que você não precisa ensinar para ele bom dia, boa tarde, boa noite, com licença. Esse tipo de situação vem de casa, né. Ou senão a gente também pensa em diversas situações que a gente tem enquanto comportamento, né, que adentra a sala de aula. Então nessa perspectiva, as teorias não críticas vão dizer que a escola é autônoma para corrigir e trazer essa correção. Entretanto, a gente sabe que, na prática, isso não funciona muito bem. Por quê? Por mais que a gente tenha a disciplina, que a gente tenha situações que a gente traz para a sala de aula, o foco do professor ali no momento da sala, no momento da aprendizagem, é o conteúdo, né, é a transmissão desse conhecimento. Então, estar ali diante de uma outra situação nos requer mais atenção. Por exemplo, você está ali numa sala explicando um conteúdo, falando, aí os alunos querem falar junto com você, tem um aluno se comportando de uma maneira irregular, você tem que parar o seu conteúdo e falar: "Ó, presta atenção no conteúdo", né, chamar a atenção do aluno. Isso vai acontecendo que vai sentindo o professor ali vai tendo um constrangimento, né, da gente toda hora, por exemplo, tem turmas que são mais, agitadas, você tem que toda hora ali chamando atenção, toda hora, corrigindo um aluno, uma situação ou outra, né. Aí a gente tem, de uma maneira geral, exemplos de teorias não críticas. Nós temos a pedagogia tradicional.
né. E aí cada teoria ali não crítica, ela vai priorizar alguma situação, né, porque a gente tem a pedagogia nova, a pedagogia tecnicista, né, e assim por diante. Essa pedagogia tradicional, que é um exemplo de teoria não crítica, o que que ela preconiza, ou seja, o que ela prioriza é o professor, né. E nessa pedagogia tradicional, o professor ele é o centro do processo do ensino, e o aluno ele tem que aprender aquilo que é transmitido. E nesse viés, o aluno não tem o direito de questionar e ele tem que aprender. Então, um exemplo de teoria não crítica é essa pedagogia tradicional, que a gente ouve muito falar de como era antigamente, né. O professor é o centro, o professor é o processo de ensino-aprendizagem. E o aluno não pode questionar, o aluno não pode intervir, o aluno tem que apenas escutar e aprender, né, aquela educação tradicional, o professor chega, joga ali o conteúdo, o aluno não pode questionar, o aluno não pode indagar, o aluno só está ali para aprender, ou seja, ele está ali para só absorver aquele conteúdo que é transmitido. Aí a gente tem a pedagogia nova, que ela já defende uma escola com meio de equalização, né, que foi aquilo que eu falei de uniformização social, que vai mais enfatizar o aprender a aprender. E a partir dessa perspectiva de aprender a aprender, vem o escolanovismo, né, que propunha o quê? Uma ampla modificação dessa aparência das escolas, né. Que aí a gente já vê, apesar de ser uma teoria não crítica, uma perspectiva mais agradável, uma perspectiva mais alegre, aonde o professor não é o centro de tudo, né, o professor não é aquele que detém o conhecimento, é aquele que tem que ser apenas absorvido, né. Que hoje a gente não tem mais essa perspectiva, né, tanto que nas nossas aulas geralmente a gente pergunta, né, para o aluno: "E você entendeu do conteúdo, o que que você acha disso, né, alguém tem alguma coisa para comentar?". Então é mais dinâmica, mais aberta. A pedagogia tradicional, enquanto teoria não crítica, ela vem trazer o professor como centro, né, e os alunos têm que aprender e absorver aquilo. E a pedagogia nova, ela já vem com uma nova diferencial, que é esse aprender a aprender, né, então cada um tem um processo de aprendizagem, diferente do outro, e essa pedagogia nova, ela vem nessa perspectiva. Por exemplo, trazendo para a nossa realidade, eu já morei em repúblicas, né, para estudar junto com outras pessoas, e tinham colegas minhas, né, que estudavam com fone de ouvido. Elas diziam que a música ajudava elas a estudar, a entender isso já na pós-graduação. E tinha outras que tinham que escrever, que só aprendia porque precisava copiar. Isso a gente vê também em sala de aula que nossos alunos têm isso. Tem aqueles que têm que copiar tudo, até o que o professor fala, tem aqueles que querem só ficar te olhando e não copiando, né, aquilo que você está transmitindo. Então o que que é isso? Isso são diferentes maneiras de aprendizado, né. Eu não consigo estudar com música, eu gosto de estudar no silêncio. Eu não consigo estudar de madrugada, eu não rendo de madrugada. Mas teve pessoas que já passaram pela minha vida de estudos, assim, que requeria mais atenção, né, por exemplo, lá no doutorado, né, que a gente tem textos mais densos, mais difíceis, né, para interpretar, que só estudava de madrugada e, tipo, pra mim não dá certo, mas para outra pessoa dá. Então é o processo de aprendizagem, né, aprender a aprender. Então, como que você aprende? Você aprende com silêncio, você aprende, lendo e relendo, você aprende anotando, né, então cada pessoa, ela tem uma maneira de aprender mais eficaz, e a pedagogia nova vai trazer isso, é observar como que cada um aprender a aprender, né. Então, e existe diferentes maneiras de aprender o mesmo conteúdo, né, e as pessoas têm essas individualidades e particularidades, a pedagogia nova vai trazer essa perspectiva para o âmbito escolar. E por fim a gente tem então essa pedagogia tecnicista, né, então a gente viu a pedagogia tradicional, a pedagogia nova e agora a pedagogia tecnicista. Já que a pedagogia nova, ela não conseguiu tudo que ela buscava, a última das teorias não críticas, né, que a gente considera na perspectiva da literatura voltada para esse tipo de teoria da educação, é a tecnicista, né, que a tecnicista, ela vai dizer aquilo que o nome já pressupõe, que é a técnica, que seria aprender a fazer.
né? Então, que tem como objetivo tornar o processo de ensino mais operacional, ou seja, formar homens competentes e produtivos. Então, o nome já se diz, né? Pedagogia tecnicista, é o técnico, operacional. O como que eu vou aprender a fazer aquilo que eu estou tendo de aprendizado, né? Então, seria colocar mais a mão na massa, ou produzir, né? Então, a gente tem uma escola tradicional, que vem como professor o centro, em que o aluno só tem que absorver as informações e não pode questionar. A gente tem a pedagogia nova, que é aquela que tem a perspectiva do aprender a aprender, e que cada um tem a sua maneira de aprender a absorver o conhecimento, começa a tornar algo mais dinâmico. E, por fim, a gente tem a pedagogia tecnicista, né, que é aquela voltada para o aprender a fazer, né, que é aquilo que busca trazer o homem enquanto ser operacional, enquanto ser produtivo, né? Então, por exemplo, nós estamos agora no Instituto Federal, na disciplina de Física, aqui no campus Juína, num projeto chamado Foguete, lançamento de foguete, né? Então, os alunos, eles têm que produzir um foguete e fazer o lançamento. Então, isso seria voltado, sobretudo, para a pedagogia tecnicista, que é o aprender a fazer. Então, além dele ter lá na sala de aula a teoria com os professores de física, explicando como que é o lançamento de um foguete, né? Que eu sei que daí eles usam lá vinagre, tudo estão produzindo de maneira reciclável, sabe? Estão tendo aquele contato, né? E aí, esse projeto, ele é um exemplo da pedagogia tecnicista do aprender a fazer. Então, além de eu estar em sala de aula aprendendo a teoria no lançamento de um foguete, eu vou aprender a fazer, eu vou entender o sistema operacional desse foguete, como que ele é feito esse lançamento, né? Eles estão produzindo a base, tem toda uma sequência ali, né, de construção para ele aprender a fazer, né? A pedagogia tecnicista, ela busca, então, formar homens operacionais, formar homens competentes no sentido de aprender a fazer. Então, a gente tem as tendências, né, pedagógicas no Brasil voltadas para tendências liberais e tendências progressistas. Essas tendências liberais, a gente traz, então, a tradicional, a escola nova e a tecnicista, que eu expliquei para vocês. Mas a gente também tem as progressistas, né, que são voltadas para libertador e para histórico-cultural. Essas teorias, elas apresentam um processo de reorganização, que a gente fala aqui como aparelho escolar, lembrando lá do Althusser, né, que ele considera a escola como um aparelho ideológico, né, que seria essa construção educacional do país, que passou por um intenso processo de burocratização, né, e essa fragmentação no trabalho pedagógico causou um caos no campo educativo por tentar comparar a educação com o sistema fabril. A gente fala que antigamente, né, a escola era mais burocrática ainda, mas ela era muito mais comparada a esse sistema de uma fábrica, né? De aquilo que o aluno chegava lá e tinha que fazer e não podia questionar, intervir ou se impor diante da situação, no sentido de a trazer para a sala de aula a sua vivência, a sua contribuição, né? Por isso que se fala que nesse processo de mudanças, né, nesse processo de reorganização da educação que o Brasil sofreu e vem sofrendo, era-se muito comparado antigamente com uma fábrica, porque o funcionário chega lá na fábrica, ele tem que o quê? Produzir. Esse é o objetivo, ele não pode questionar o patrão, eu tenho que fazer isso ou não, não. Ele tem que estar ali e fazer o serviço dele e contribuir para o crescimento da empresa. E aí, pensando nessa perspectiva, antigamente, o que, que os teóricos vão dizer? Que esse aluno, ele chegava na sala de aula, ele tinha que sentar na carteira dele, abrir o caderno dele, fazer a tarefa dele, escutar o professor e não questionar, não indagar. Então, ele ia lá apenas para aprender, apenas para, supostamente, digamos assim, aprender, né? Porque não tinha um feedback, não tinha essa relação do ensino-aprendizagem que hoje a gente tem, né? Que é mais libertadora, digamos assim, e também pensando assim, mais enriquecedora, né? Que a gente acredita, as novas teorias, elas vêm acreditar nesse processo
que ele é recíproco, né? É recíproco no sentido de que o aluno também contribui para o processo ali do ensino-aprendizagem. Aí a gente vai percebendo que as teorias crítico-reprodutivistas, né? Que, em suma, treinamentos da fase da denúncia foram utilizados como meios para difundir a denúncia do caráter perverso da escola capitalista, né, que já se olha com esse olhar voltado para o capitalismo, né, da fábrica, né, onde a escola da maioria reduz-se totalmente à inculcação da ideologia dominante, enquanto as elites se apropriam do saber universal nas escolas particulares de boa qualidade, reproduzindo assim as contradições inerentes e necessárias ao capitalismo. Então, é evidente que houve um saldo positivo na medida em que ocorreu, de certa forma, um avanço da consciência ingênua dos educadores para uma concepção mais crítica da educação escolar. E o mais positivo, e que a história tem comprovado, foi a superação desse pessimismo crítico e mobilista em relação ao desenvolvimento da escola, como um espaço contraditório onde se pode e se deve atuar de forma competente e comprometida politicamente com os interesses das maiorias, dando origem ao que pode ser denominado de realismo crítico. Então, quando a gente começa a falar, que eu falei no início da aula, que é que é essa linha temporal, né, das teorias não críticas, que a gente percebe que elas o que têm em comum é essa uniformização enquanto autonomia da escola. E aí a gente tem a pedagogia tradicional, que é o professor o centro de tudo, aonde ele chega lá e joga o assunto e o aluno não questiona. A gente tem a pedagogia nova, que é focada no aprender a aprender, aonde começa a se perceber que cada aluno tem um processo de ensino-aprendizagem. E, por fim, a pedagogia tecnicista, que é aquela que vai trazer o aprender a fazer, né? Então, a gente pensa assim, isso é uma linha temporal, né? Porque essa educação tradicional, por exemplo, a gente escuta que era lá, sei lá, dos nossos avós, né? Bem antigamente, em que o aluno chegava e sentava, inclusive até a gente ouve falar de histórias não, né, que eu acho que acredito que naquela época era realmente uma repressão no sentido de palmatórias, né. Então o aluno não podia questionar, o aluno sentava ali e tinha que absorver a informação. E o que vem trazer é que no decorrer do tempo, essa visão da escola, né, esse olhar da escola enquanto o professor e o aluno foi se modificando. E a gente começou a perceber que há um realismo crítico, né, que a gente pode denominar isso, a teoria traz nesse sentido, de que o aluno tem direito de questionar aquilo que a informação chega até ele, né. Então, começou-se a perceber que não era de cima para baixo, né, e que aí na escola, o professor, o que dizia a pedagogia tradicional, não é o centro de tudo, né. Então é isso que a gente está entendendo na aula de hoje, são as diferentes teorias, né, que se veio nessa linha temporal, no ao longo dos anos, né, transformando a educação, e que continua em transformação. Então, essas teorias, elas vêm trazer o quê? Que a educação ela é um instrumento de discriminação social e, portanto, ela própria é um fator de marginalização. O que lá na teoria que a gente viu nas teorias não críticas no início da aula, que ela falava da marginalidade dentro da escola e que a própria escola era autônoma para corrigir essa marginalidade, aqui a escola já é vista como um próprio fator de marginalização. Então, essencialmente marcada pela divisão entre grupos e classes antagônicas, né? O grupo ou classe que detém a maior força é dominante por se apropriar dos resultados da produção social e produz necessariamente marginalização. Nessa perspectiva, a função básica da educação é a reprodução da sociedade. Então, abarca a teoria do sistema de ensino como violência simbólica e a teoria da escola como um aparelho ideológico de Estado. E a teoria da escola dualista, que compreende a educação como instrumento de descriminalização social, ou seja, um fator de marginalização. A gente vai ver melhor isso no decorrer da aula de hoje, mas diferente do que as teorias não críticas dizendo que a marginalidade ela deveria ser corrigida pela própria escola, né? Aqui as teorias vão dizer que essa escola de hoje, ela mesma é um fator de marginalização, né? Então,
E um fator também de discriminação social, de desigualdade, a gente pode trazer no sentido, o que a gente pode perceber hoje na sala de aula, por exemplo? Um aluno que vem com uma roupa melhor que a do outro, no sentido, às vezes até de marca, né? Ou às vezes, assim, o material escolar. Isso é uma forma de discriminação? É uma forma de desigualdade? Talvez, né? Talvez para você não faz diferença se é Faber-Castell ou se é qualquer outra marca, mas talvez para o aluno faça, né? Então, talvez o aluno se sinta discriminado por ele ter um material inferior que o outro, por ele estar usando uma roupa inferior que o do outro. Então, são coisas que essas teorias levam à reflexão. Então, ele vai dizer assim que a escola hoje é um fator de marginalização, porque ela traz isso enquanto essa desigualdade, né? Essa desigualdade presente no dia a dia escolar, né? E outra coisa que a gente percebe também das teorias críticas reprodutivistas é que ela vai dizer que a marginalidade é um problema social. A educação, ela tem uma autonomia em relação a essa sociedade e estaria capacitada para intervir eficazmente na sociedade, transformando-a e promovendo numa equalização social. Então, para as teorias críticas reprodutivistas, elas vão dizer que essa uniformização social, a escola pode ajudar a fazer isso. E ela cumpre um papel fundamental nesse processo de reprodução desse capitalismo, né? Mas ela pode buscar essa uniformização. Então, quanto mais os professores ignoram que estão reproduzindo uma sociedade capitalista, tanto mais eficaz ela se reproduz, né? Então, por isso que se fala dessa teoria reprodutora, né? Então, o que essas teorias críticos reprodutivistas vão dizer? O próprio nome já pressupõe, né? Reprodutivista. O que é algo reprodutor? Estou reproduzindo algo. Né? Então, essa teoria ela vai dizer que você lá na sala de aula, você também está reproduzindo aquilo que a classe dominante traz para nós. Como isso, professora? Às vezes a gente pode pensar em simples atos, né? Ai, saiu um calçado novo, uma coisa nova, eu vou lá, compro, coloco. Ah, um relógio diferente, tal. Ah, eu estou reproduzindo aquilo que é o capitalismo, aquilo que é a classe dominante? Depende da sua interpretação. Mas é uma maneira de você mostrar que você está contribuindo para aquele comércio, para aquela situação ali, né? O professor, ele se torna um exemplo em sala de aula, né? O aluno se olha e se espelha muito em você, principalmente os nossos alunos, ali os adolescentes, né? Os jovens, a criança propriamente dita, né? Porque ela vê em você uma figura de exemplo, né? Então, a gente pode colocar no sentido nesse sentido mais simples de pequenas situações ou hábitos nossos, e até nessa reprodução voltada também para o conteúdo, para aquilo que é imposto para nós, né. Então, as teorias reprodutivistas, elas vêm no sentido de que a gente reproduz aquilo que é da classe dominante capitalista. E as teorias voltadas para a pedagogia tradicional, nova e tecnicista, elas já vão trazendo essas novas perspectivas do aprender a aprender, e por fim a tecnicista do aprender a fazer, né? Então, de maneira geral, a gente pensa no sentido do que cada teoria vem trazer enquanto conceito. E daí, a gente tem a teoria do sistema do ensino enquanto violência simbólica. E daí o que a gente vai tentar entender um pouco aqui é esse conceito de violência simbólica. E os pressupostos, né, desse conceito foi Bourdieu e Passeron, né, que eles trouxeram essa concepção que a gente vai tentar entender um pouco melhor aqui de maneira geral. Então, para eles, para Bourdieu e para Passeron, os grupos e as classes dominantes, elas controlam os significados culturalmente legítimos e socialmente valorizados. Então, aquilo que é cultural, aquilo que é aceitável e valorizado socialmente, para eles, quem impõe, né,
é as classes dominantes, os grupos dominantes, né? Então, esse capital cultural, ele é distribuído desigualmente entre os grupos e classes, na visão de Bourdieu e de Passeron. A educação, ela é vista para eles como um instrumento de discriminação social, e é sim como as teorias reprodutoras, um fator de marginalização. Então, aqueles que têm mais capital cultural são mais sucedidos, são melhores vistos na escola. E a educação é um processo de reprodução dessas diferenças culturais e sociais. Então, isso, dessa desigualdade cultural, essa desigualdade social, para Bourdieu e para Passeron, é chamado de uma violência simbólica. É uma violência simbólica presente dentro da escola. Né? Então, eles acham assim que é muito desigual. É algo que um pode ter e o outro aluno não pode ter, né? Culturalmente falando, socialmente falando. Então, existe para Bourdieu e para Passeron, dentro da escola, uma violência simbólica em relação às desigualdades que se encontram dentro da escola, por se tratar de pessoas que têm mais poder aquisitivo, né, para ter determinadas situações em que o outro não se tem. Então, eles vão dizer que essa violência simbólica, ela acontece também por meio de sistemas simbólicos, que cumprem essa função política de instrumentos de imposição, de legitimação da dominação, que asseguram né, essa dominação de uma classe sobre a outra. Né? Então, tudo isso eles vão dizer que é uma violência simbólica. Por que simbólica? Porque ela está ali implícita, né? Implícito é aquilo que a gente vê além da aparência, digamos assim, que é aquilo que a gente consegue interpretar diante da situação. Então, eles vão dizer que é um reforço da sua própria força, dessas relações de forças, né? Essa domesticação dos dominados ainda, numa expressão de Weber. Então, traduzindo essa violência simbólica, ela é o quê? São formas culturais que impõem e fazem que aceitemos como normal, que aceitemos como verdade, que sempre existiu, como algo que não precisa ser questionado, diante de um conjunto de regras que nem sempre estão escritas, nem sempre são ditas, mas que são exercidas ali pelo meio, por um conjunto de mecanismos de muitas vezes sutis, mas que o que trazem essa interpretação, essa reprodução dessas estruturas de domínio. E aí até a Bourdieu, ele vai dizer que nesse sistema, ele considera que principalmente a mulher, né, a figura das meninas, e ele vai dizer até que esse processo é mnemônico, no sentido, elas que são a fragilidade desse sistema, acabam sendo as que mais sofrem com tudo isso. Que é uma reflexão um pouco mais aguçada que a gente tem quando aprofunda mais em Bourdieu. Enfim, então, de maneira geral, a gente percebe que a Bourdieu e Passeron, ele vai considerar a escola nessa desigualdade cultural e social como uma violência simbólica, né, em que as classes dominantes detêm daquilo que é considerado valorizado para o âmbito educacional e para o âmbito social que se vive em sociedade. Então, para Bourdieu e Passeron, a escola é um fator de marginalização, pensando no sentido dessa desigualdade que podemos considerar em sala de aula daquela classe dominante que detém tanto o poder quanto a questão financeira sobre aquela que não tem. E aí a gente tem uma outra teoria que a gente trabalhou um pouco na aula passada, que foi de Althusser. A gente entendeu que para Althusser a escola ela é um aparelho ideológico de Estado, né? Então ela é um instrumento capaz de alterar as diversas situações sociais, ela tem um poder, né? Ela não é repressiva porque ela não utiliza da violência, mas ela tem um poder porque ela tem regras, ela tem uma sociedade que convive ali, então ela é considerada um aparelho ideológico do Estado, assim como a igreja, né? Assim como a mídia, né? Então, a gente também viu na aula passada que para Althusser,
a escola é um aparelho ideológico de Estado, mas que existem também os aparelhos repressivos do Estado. São aqueles que detêm da violência, que é os policiais, que é o exército. Então, pensando nessas teorias, a gente viu as teorias não críticas, a gente viu agora a pedagogia tradicional, a pedagogia nova, a pedagogia tecnicista, a gente viu as teorias progressistas, a gente entendeu um pouco sobre a violência simbólica de Bourdieu e de Passeron, a gente reviu um pouco de Althusser enquanto escola aparelho ideológico de Estado, e agora eu trago para vocês a escola dualista, né? Próprio nome, dualista, dois, duas, hein? Porque dualista. E a gente traz os teóricos franceses, né? Que é Baudrillard e Stabile. O que eles vão dizer? Que essa escola ela é dividida em duas grandes redes, né? Para eles, a escola ela é dualista. Ela tem dentro da sala de aula a burguesia e o proletariado. Então, eles vão dizer que são duas redes, a rede PP e a rede SS. A PP é aquela primário profissional que é destinado aos trabalhadores e aquela secundário superior que é destinado à burguesia. Ele traz essa concepção de Althusser enquanto escola aparelho ideológico de Estado, mas eles pensam e refletem a escola como um aparelho ideológico da burguesia que está a serviço dos seus interesses. Então, a escola dualista, para eles, é uma escola que tem a burguesia e o proletariado convivendo juntos e que é facilmente identificado em sala de aula aqueles que possivelmente serão os trabalhadores e aqueles possivelmente que serão a burguesia. Então, para eles, a escola ela é dualista, ela não é algo uniforme, o que se acreditava lá das teorias não críticas. Eles vão dizer que não. Para eles, a escola ela é dualista. Ela sempre vai ter a burguesia e o proletariado. E aí as teorias críticas, que aí a gente volta mais para algo mais contemporâneo para nós, né? A gente vai trazer Saviani, que ele fala que a tarefa de uma teoria crítica que não seja reprodutivista é superar tanto o poder ilusório, característico das teorias não críticas, como a impotência presente nas teorias críticas reprodutivistas. Então, colocando nas mãos dos educadores uma arma de luta, capaz de permitir-lhes o exercício de um poder real, ainda que limitado. Então, para Saviani, ele vai compreender a escola como um espaço de luta, um espaço de contradição, mas também um espaço de superação de conflitos. Então, a gente viu até agora teorias aí que vêm no decorrer dessa linha temporal, trazendo diversas visões voltadas para a educação. E pensando mais agora na questão contemporânea, a gente vê o que esses teóricos vêm colaborar. Então, para Saviani, ele vai dizer: não, a gente tem que perceber que precisamos superar esse poder que para ele considera como um poder ilusório dessa classe dominante dentro da escola. Ele vai dizer também que a escola ela é um espaço de luta e ela vai dizer que essa luta se dá por meio também dos educadores, em que eles podem juntos que a Saviani vai dizer que a escola ela não é só do professor, não é só do educador, né? É uma troca mútua, mas é um espaço de lutas, é um espaço de contradições. Ah, não estou concordando com isso, mas um espaço também de superar aqueles conflitos que pode se advir de diversas situações. Então, para Sabiane, a escola é um espaço de lutas, é um espaço de contradições, é um espaço de superação de conflitos. E aí a gente vai voltar mais ainda para essa teoria transformadora da educação, né? A teoria transformadora da educação
quando a gente fala na educação transformadora, a gente pensa muito em Paulo Freire, né? Então, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Então, Paulo Freire, de maneira geral, porque a gente poderia aprofundar muito mais ele, mas ele vai dizer então que pensamento crítico e transformador da educação é superar tanto o pensamento ilusório quanto a impotência crítico-reprodutivista. Então, se para muitos a educação ela não vai conseguir transformar a sociedade, sem educação, então muito menos ela vai poder mudar. Então, para Paulo Freire, a educação tem um poder de transformação da sociedade. Por isso que aquilo que ele estuda, né, os diversos livros e frases, né, enfim, vai falar dessa teoria transformadora da educação. Para Paulo Freire, a educação tem um poder transformador, que pode transformar, que transforma a sociedade. E aí a gente vai trazer, quando a gente pensa também em Paulo Freire, a gente traz Comênios. Comênios, ele foi considerado o pai da didática. Ele pensava que ensinar tudo a todos, né? O seu pensamento partia do ensinar tudo a todos. Comênios, ele foi considerado o pai da didática porque ele considerou de fato a escola como esse espaço fundamental da educação do homem, né? Então, ele olhava a educação como um ambiente adequado, aonde, por meio do diálogo e da experiência, a gente poderia formar, capacitar cidadãos, cidadãos para atuarem em sociedade, né? Então, para Comênios, a escola é uma aliada, ela é ela cumpre um papel fundamental nesse, nessa transformação do mundo, né? Nessa construção do saber. Então, para Comênios, que vem nesse viés do Paulo Freire, da escola transformadora, existe sim um ambiente que pode se tornar agradável, que pode transformar por meio do diálogo, por meio da experiência. Então, por isso que vem esse ensinar tudo a todos, né? Ele pensava nessa transformação da escola e que a escola é sim um modelo de construção do saber, se trazer ao diálogo, à experiência e à igualdade, né? Que é ensinar tudo a todos, né? Então, numa perspectiva realmente progressista, democrática, não arbitrária, não se muda a cara da escola por portaria. Não se decreta que de hoje em diante a escola será competente, séria e alegre. Não se democratiza a escola autoritariamente. A administração precisa testemunhar ao corpo docente que o respeita, que não teme revelar seus limites a ele, corpo docente. A administração precisa deixar claro que pode errar, só não pode mentir. Essa é a fala de Paulo Freire, né? Pensando nessa educação transformadora. Então, no século XXI, a escola enfrenta um dilema. Como? Com o grande avanço tecnológico, a era do computador, surge o desafio: seguir uma formação intelectual ou uma formação profissional. E aí, quando a gente vai lendo ali as teorias de Paulo Freire, trazendo para a nossa realidade, enquanto educação transformadora, que transforma a sociedade, e você está em sala de aula, você vê isso. Aquela linha temporal que a gente estava estudando no início da aula, em que mostra essa evolução da educação, em que primeiro o professor era o centro, depois o aluno é o centro, e depois a gente tem o aprender a fazer, né? E agora a gente vê que esse profissional, esse técnico, ele é importante, entretanto, a gente começa a ter uma era digital, uma era intelectual, né? E aí é um dilema, sim, é um desafio. Você está formando um profissional, sim, mas também tem o intelectual, que é essa bomba tecnológica, né? Esse avanço
que muitas vezes nem nós conseguimos acompanhar, né. Quando você está começando a entender ali algo novo do celular, já vem outra coisa mais avançada ainda. Quando você está ali no computador com alguma coisa, vem outra eh, mais nova, uma ferramenta melhor, enfim. Isso a gente vê em diversas situações. Por exemplo, antigamente mesmo a gente tinha as atividades lá no mimeógrafo, né, que era aquele negócio com álcool, aquela coisa toda. Aí veio as impressoras, ficou tudo tão rápido, né. Agora, por exemplo, eu levo meu celular lá na sala dos professores para imprimir. Pelo celular eu consigo imprimir, não preciso de cabo, nada, só pelo próprio Wi-Fi, né. Então como que vem modernizando essa tecnologia e o meu aluno sabe disso, né, o meu aluno também está inserido nesse meio. Eu preparava minhas aulas talvez lá no PowerPoint, né, agora a gente tem Canva, tem tantas outras, ferramentas. Igual eu já falei para vocês das IAs, né, as inteligências artificiais, né. A inteligência artificial que tem o site GPT, que o meu aluno conhece e eu tenho que conhecer, tem o Gemini, tem tantos outros, né. As inteligências artificiais hoje elas te dão resposta de questão, elas produzem redação para você, ela faz desenhos para você, até filmes, né, pequenos ali, curtas, então é um mundo intelectual, né, que nós enquanto professores, também temos que estar interagidos desse meio, né. Então, esse mundo intelectual, o que que os autores vão dizer dessa perspectiva educacional, né, que a gente vem percebendo agora nos últimos anos, é como trazer esse intelectual junto para a minha educação, a educação do meu aluno, né, porque ele se sente atraído por isso, né. Por essas tecnologias. E também, o que a gente pensa no sentido de nós também entendermos essas tecnologias e usar ao nosso favor. Então, a aula de hoje, ela veio mostrando essas diferentes teorias, né, que vieram surgindo ao longo dos anos, como a educação vem se transformando, como que, de maneira geral, é claro, os teóricos olharam a educação ao longo do tempo. E agora a gente vê então essa educação transformadora, né, que vem aí na fala de Saviani, na fala de Paulo Freire, no pai da didática, que Comênios já pensava nisso, nesse sentido da educação voltada para essa transformação da sociedade. E como a tecnologia hoje vem fazendo parte da nossa formação educacional. Tanto é isso que hoje vocês estão num curso de educação à distância, o que há anos atrás não parecia tão próximo de nós, né, parecia algo mais distante, mas hoje a educação à distância é algo mais real para nós, né. Então, como eu já falei para vocês, tem cursos, inclusive que são híbridos, né, que tem uma carga horária presencial, uma carga horária EAD. Tem cursos igual o de vocês que é completamente EAD, né, então a educação ela é transformadora da sociedade, ele tem esse papel de transformar, mas também está sendo transformada. E o que a gente percebe que as últimas tendências é voltada para essa tecnologia, para esse intelectual, e o que os teóricos vão trazer para a gente refletir, que isso venha para o nosso favor, né, para que de fato a gente continue contribuindo com a educação, no sentido do conhecimento, do desenvolvimento, do aprendizado, e isso a gente vai ver um pouco mais nas outras aulas. Porque eu posso usar, inteligência artificial nas minhas aulas? Eu posso, de uma maneira que venha contribuir para enriquecer a minha aula, né. Porque meu aluno usa inteligência artificial. Eles têm lá os seus sitezinhos GPT, não sei o quê. Então, o que essa tecnologia vem ajudar a colaborar, né, para a minha aula, para o meu trabalho, ao uso de aplicativos. Aqui no Instituto Federal, todas as salas têm
ar-condicionado, tem data show. Eu entro na sala de aula, quando eu vou ligar o data show, eu não preciso do controle. E nem se eu precisar ligar o ar, eu preciso do controle. No meu celular tem um aplicativo que ele liga tanto o data show como o ar-condicionado. Você vê como é que as coisas vão modernizando, né? Nem de controle a gente não precisa mais. E tanto no meu celular tem esse aplicativo, como que no celular do meu aluno também pode ter o mesmo aplicativo. Que ele entra em sala de aula, ele vai lá, manuseia, liga o data show, liga o ar, pronto, vamos iniciar a sala, né? Então, como que o mundo à nossa volta vem se modernizando e a gente tem que estar se atualizando, né? Tanto que a gente vai falar na próxima aula sobre os mestres da suspeita. Quem será que eram os mestres da suspeita, né? A gente vai perceber que lá atrás já teve gente, né, que foi Nietzsche, Marx e Freud. Nossa, Freud lá da psicologia veio xeretar aqui. O que que eles falavam? A teoria traz que os mestres da suspeita, eles trouxeram um caminho de desconstrução, porque eles tinham uma inquietação em relação ao saber. É claro que nem sempre voltado muito para o viés educacional, mas eles tinham uma inquietação em relação às técnicas utilizadas para o saber. Daí a gente vai entender um pouco mais nas próximas aulas como se dava essa desconstrução pelos mestres da suspeita. E depois, mais à frente, a gente também vai trabalhar um pouco com esse viés dessas correntes educacionais que traziam essa epistemologia, essa hermenêutica, essa praxista e essa pós-moderno voltado para a educação do Brasil, né? Que são esses contemporâneos, que hoje a gente falou um pouquinho aí do Saviano e do Paulo Freire, mas a gente também tem outros, né? Como Anísio Teixeira, Rubem Alves, né? Que vem trazer essa perspectiva filosófica, mas voltado para a educação do Brasil, né? Pessoal, o conteúdo da aula de hoje seria isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat para responder. Se você quiser levantar sua mão para comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa em relação ao conteúdo, esse é o momento. Aqui no chat estão falando que os alunos não têm interesse, né? Então, que perspectiva que a gente pensa? Os alunos só têm interesse de vir para comer na escola? Ai, que coisa, né? No IF deve ser muito isso, porque no IF eles têm que ficar integral, então eles têm que almoçar. Eles têm que passar o dia inteiro. Hã, é, quando a gente vai estudar o Paulo Freire, é gostosa a leitura, né, de Paulo Freire, porque ele traz sempre para essa reflexão crítica, essa conscientização, né. Apesar dele ser um dos grandes pensadores, né, da educação no Brasil, né, e que defende a educação como transformadora, é isso mesmo que ele vai dizer, que sozinha ela não é suficiente para transformar ou para mudar, mas que ela é muito importante nesse processo crítico, né, nesse processo de conscientização. Quando a gente consegue aprofundar as leituras de Paulo Freire, a gente vai se apaixonando, né, pela maneira como ele vai descrevendo a educação do Brasil e do poder transformador, né. Eu gosto das leituras do Paulo Freire, porque ele vem fazendo com que a gente fique pensando que a escola tem um poder transformador, a escola pode transformar a sociedade, né? Ele vem trazendo essa conscientização, né? Desse poder que a escola tem. Mas ao mesmo tempo ele fala assim, gente, mas sozinha a escola não consegue, não é suficiente. Mas a gente tem uma grande força, a gente tem um grande poder
para mudar a sociedade, para mudar a realidade social, né. E a gente tem que, para Paulo Freire ele diz, o educador ele tem que engajar nesse processo, né, ele tem que entrar nesse processo de transformação, porque é um processo, né. As leituras que a gente vai fazendo, ele vai Paulo Freire vai mostrando e a gente vai percebendo que não é da noite para o dia, né, é um processo de transformação, né. Eu gosto muito dele, apesar de que quando a gente vai estudar aqui no Brasil Paulo Freire, né, a gente percebe que é mais amado no exterior, viu. Ele é mais lido no exterior do que nós brasileiros aqui, por mais assim, ainda que a gente vê muitos trabalhos no exterior, ele é mais lido, pelo menos assim a gente percebe nesses encontros, né, que a gente participa. Ah, alguém levantou a mão, Elisiane, fica à vontade, pode abrir seu áudio. Boa noite, professora. Eu sei que às vezes até parece desanimador falar, as crianças não estão interessadas, mas eu tive uma experiência incrível esse ano, porque assim, eu vim de escola pública, né, escola bem complicada mesmo, mudei aqui e lá, comecei em Curitiba, para ter uma ideia, a minha turma em Curitiba, ela era separada por cores de pele. Então, assim, já era uma época dos anos 80, né, era complicadíssimo. A professora botava os brancos na frente, os mestiços no meio e os mais, conforme ia escurecendo, ia ficando mais para trás. E aí, quando eu tive minhas filhas, elas estudam em escola particular a vida inteira e tal, sempre me esforcei. E esse ano, a minha mais velha acabou indo para a escola pública. Quando ela chegou lá, a diferença do que se estuda era tão gritante que a experiência assim que a gente teve de ver a diferença da forma de aplicação de metodologia, de atividades, assim, está sendo um choque de realidade tão grande que dá para ver como é diferente conforme a filosofia de educação que você utiliza. Porque elas estudavam numa escola até chama Nova Pedagogia, que é uma escola assim sempre intencionando colocar empreendedorismo, ginástica cerebral, robótica. E de repente ela foi para uma escola normal, que para mim é uma boa escola, entende? Não é uma escola ruim, é uma ótima escola. E assim, a diferença da pedagogia aplicada, da forma de ver a vida, de oportunidade que se dá para a criança para entender, aprender, o jeito que se apresenta a mesma matéria é totalmente diferente. E para você, enquanto perspectiva, você acha que essa escola atual vai tornar a sua filha uma uma cidadã melhor? Não julgando a outra escola, mas pelo que eu vejo, você percebeu, assim, que ela é mais humana, mais crítica, mais Professora, é reflexiva, incrível, né? incrível. É uma escola pública com menos recurso. A gente só foi para lá porque ela estava tentando entrar no IF e ela, apesar de ter feito 26 pontos, ela não passou para química e ela ia tentar de novo. Então, vai perder um ano, perde na escola pública. Olha o meu pensamento. E ela é autista. E na escola particular, ela sempre sofreu muito bullying e agora ela é tratada como um ser humano, sabe? Um lugar mais simples, mais humilde, com menos recurso. E ela falou: mãe, se aquelas pessoas que estão na minha sala tivessem o acesso que eu tive a vida inteira. E aí ela ficou até mais carinhosa, ela me abraça, me beija, mãe, meu Deus. Aí ela tá levando experiências da escola particular para a escola pública. Eu nem sei se ela vai querer realmente trocar de escola e sair, porque ela tá gostando demais do envolvimento coletivo, coisa que ela nunca teve na escola particular. É, porque é um envolvimento coletivo, né? A escola pública e particular é um envolvimento coletivo, mas o que a gente percebe é que a particular, né? E eu não sei a realidade aí, mas a gente tem aqui em Juína duas escolas particulares. E elas são ligadas muito à religião, tanto que uma é presbiteriana, o nome da escola, e a outra é São Gonçalo, que é mais voltada para o catolicismo. Não que tenha que estudar pessoas dessa religião na escola, mas é claro que tem a influência. Mas assim, a gente sabe também de escolas públicas que são ótimas, né? Mas a gente também sabe de escolas públicas que são péssimas. Então, assim, é um trabalho coletivo, né? E eu acho que também as pessoas envolvidas no processo, né? Essa escola que você está falando, que a sua filha estuda, ela é uma escola que é voltada para o aluno enquanto humano, né? Que sua filha já tem uma situação que precisa de um olhar,
né, um olhar melhor para ele, para ela, né, essa escola ela é muito humana, né, ela olha o outro num olhar humanizado. E com certeza quando a gente percebe nessas teorias é muito bonito no papel, só que na prática, né, é muito difícil na prática e é um trabalho coletivo. É igual a escola ciclada, gente, as pessoas falam muito mal da escola ciclada, mas vai ler no papel que lindo é a escola ciclada no papel. Na prática, aí que começa, né. Então que bonito uma escola que vive na prática aquilo que se almeja, né, ou que vem buscando, né. Que isso que o Paulo Freire também fala isso, que a escola ela transforma a sociedade, mas também transforma vidas, né, contribui para a pessoa enquanto cidadão, né, enquanto, a valorização do próprio ser, né. Eu falo para os meus alunos: "Gente, quanto tempo a gente fica na escola?". A minha filha foi para a escola com 2 anos, aí você passa uma educação infantil, tem criança que vai com 6 meses, aí você passa ali educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, vai para uma graduação, às vezes vai para uma pós-graduação, às vezes vai para um mestrado, às vezes vai para um doutorado. Quantos anos a gente passa numa escola, né? Hoje ainda a gente tem, né, essas possibilidades da distância, de ser EAD e tal. Mas eu mesmo, toda a minha vida em sala de aula foi presencial, doutorado não tinha EAD. Hoje a gente já vê alguns doutorados que têm, né, essa forma híbrida ou até mesmo EAD, né, dependendo da área. Mas a gente teve que conviver com a escola, a gente teve que conviver com professores, a gente teve que conviver com o corpo docente, com técnicos, né, que contribuíram para o nosso crescimento, tanto da área do conhecimento, mas como também enquanto pessoa, né? A gente acaba trazendo e absorvendo isso para nós. Então, a gente passa, às vezes, muito mais tempo dentro de uma sala de aula do que, às vezes, em casa, né? Porque daí, muitas vezes, você chega em casa, tá cansado, né? Nem tem aquele momento ali com a família, cada um tem a sua realidade. Mas quanto tempo a gente passa na escola, né? Então, a escola tem sim um poder transformador, né? Isso que as teorias da atualidade vêm trazendo para a gente. Muito obrigada. Letícia levantou a mão. Só levantou e baixou. Hum, a família assume cada vez mais os poderes de decidir e a escola se curva aos problemas sociais da atualidade. Há um ódio em uma boa parte da população brasileira, principalmente por parte dos detentores do poder. Na escola particular, a família aceita e exige estudo além da sala e quer o melhor. As públicas, basta ter um grupo em sala que deseja o oposto. Ficamos nós, professores, amarrados, os mesmos acham que somente o momento em sala é o bastante para o desenvolvimento do filho, ou seja, não podemos enviar atividades extra-classe. Tem diversas situações, né, que a gente enfrenta aí da escola pública e da particular. O que a gente às vezes percebe é que tem muito assim escola particular, né? Eu já ministrei aula em escola particular, tanto para graduação em faculdade particular, como para ensino fundamental e médio. Tem alguns pais que têm aquela cobrança no sentido de estar pagando, né? Ah, se eu estou pagando, eu quero o resultado. Então, eu quero que, se meu aluno está lá no ensino médio, se meu filho está no ensino médio, eu quero o resultado do Enem, porque eu estou pagando. Tem muito isso, né? Eu acho que hoje, apesar de já fazer alguns anos que eu ministrei aula em escola particular, a gente tinha, acho que não mudou muito a visão. Se eu estou pagando, eu quero resultado. Mas a gente tem que perceber também que não é um processo de uma via única, né? Não depende só meu esse processo, né? De um bom êxito, do seu filho entrar numa boa faculdade, do seu filho conseguir uma boa nota no Enem. Não é apenas um processo que vem da minha parte, né? Tem que vir também da parte dele, né? Da disposição dele, né? Da própria família em colaborar com esse processo e tudo mais. E a escola pública a gente tem diferentes situações, né? Vai depender muito. A gente, tanto da questão administrativa, né? Do corpo docente, da realidade da própria escola, né? A gente que vem trabalhando
Eu trabalho há 18 anos na educação, eu comecei com 16 anos. A gente vai adquirindo experiência nos diferentes lugares que a gente entra em sala de aula, né? E desde a nossa inexperiência até as experiências adquiridas, tudo isso vai formando você enquanto profissional, né? E o que a gente pode garantir é que se você chega numa escola, que você se sente bem acolhido, que você vê que tem pessoas ali que estão pelo bem do aluno, né? Pensando nessa perspectiva também da família na escola, essa perspectiva de olhar para o aluno também como um ser humano, né? Então, diversas situações assim de transformação mesmo, você se sente livre, né, para, por exemplo, desenvolver projetos, para buscar. Hoje a gente fala muito da interdisciplinariedade. Então, por exemplo, se eu estou ministrando aula de português, não posso juntar a minha disciplina de português com sociologia, por exemplo, trazer os aspectos do português voltados para a reflexão da sociologia, da história, né? Então, tantas situações que hoje a gente pensa, né? Vamos conversar com o professor de história, como a gente pode trabalhar junto as duas disciplinas, né? Para levar o meu aluno a refletir tanto das regras gramaticais como dos próprios conceitos que abordam essa disciplina para a realidade dele. Então, é assim, né? Quando a gente consegue encontrar um ambiente que ele nos torna possíveis dessas reflexões, a gente vai criando esses espaços, né? E esses momentos. Aqui no Instituto, principalmente nos cursos de graduação, mas a gente também já fez os cursos técnicos, que eu acho legal, eles fazem rodas de conversa lá no auditório, levam os alunos para falar sobre o curso técnico em agropecuária, os últimos termos, né, para trazer as perspectivas do técnico em agropecuária, do técnico em meio ambiente, do técnico em administração, né? E daí eles mesmos vão falando daquilo que eles almejam ser no futuro. Então, isso é essa construção, né? Que não parte só do professor, mas também parte daquela realidade do aluno. Ah, por que você quis fazer um curso de agropecuária? Ah, porque minha família ela é da zona rural e eu vejo que eu tenho um potencial muito grande, eu quero colaborar para o trabalho familiar, sabe? São diversas situações que a gente acaba conhecendo também do aluno e pensando que não é o professor sempre o centro ali, né, dessa transmissão do conhecimento, mas que é uma troca, né? É uma troca e é um processo. Mas alguém quer comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa? Seja da aula de hoje ou também da própria plataforma. É, amanhã é o último prazo do primeiro questionário, tá? E a gente vai fechar o primeiro questionário. Esse questionário, após o fechamento, vocês vão ter acesso às respostas. O segundo questionário, ele se encerra no dia 15. Então, vocês terão acesso às respostas do segundo questionário depois do dia 15. Lembrando que por que isso é importante? Porque a sua prova presencial, ela vai ser baseada nos conteúdos da disciplina desde o primeiro dia, né? Então, de todas as semanas. E os questionários são baseados nesses conteúdos, né? E aí você tem o terceiro questionário, que também já está aberto para você, e que a gente vai encerrar ele ali no final, no dia 17 de maio. Por que que a gente vai encerrar ele no 17 de maio? Para que vocês tenham acesso às respostas e que daí a gente possa, lá na nossa última aula online, fazer uma revisão geral, tá? Então, busquem responder os questionários, tá? Se vocês ainda não responderam. A gente não vai abrir de novo o questionário, e eu falo a gente porque a coordenação do curso, ela padronizou os questionários de todas as disciplinas, pelo menos foi essa informação repassada pela coordenação. Então, as disciplinas que têm questionários, elas vão poder ter apenas uma tentativa e 3 horas para responder. E o gabarito só poderá ser acessado depois do término do prazo do questionário. Então, por isso que a gente estipulou essas datas para vocês. E da semana do dia 12 ao dia 17 de maio, são os seminários, né, que a gente vem falando aí desde o início da disciplina.
Então, a nota de vocês ela é dividida em 3 questionários, cada um valendo 10. O seminário vale 20 e 50% do restante da nota é a prova presencial. Esse seminário, então, agora todos os polos já têm tutores, né? Então, os tutores que vão organizar essas divisões, não tem trabalho escrito, tá? É somente apresentação. E os temas, ali no guia de estudos que vocês têm na plataforma, tem os temas para serem sorteados, né? E os links dos arquivos para nortear vocês nessas perspectivas de apresentação. Cada tutor, ele vai ter um relatório, que essa apresentação ela pode ser no polo, ou se você quiser apresentar em alguma escola, em algum local ali que cabe, né? A fala de vocês pode ser apresentada. Essa apresentação tem os critérios avaliativos que lá no guia de estudos tem, né? Lá no guia de estudos eu coloco para vocês que a apresentação do seminário, a gente vai estar avaliando o quê? Se você usou o tempo corretamente, né? Se tem de 10 a 20 minutos. Então, você ficou falando lá 40 minutos? Não, é 10 a 20 minutos. É algo sucinto, apresentar de maneira geral o conteúdo. Todos do grupo falam, faz uma divisão ali do conteúdo, né? Para vocês estarem falando. Ó, são 4, 5 pessoas, né? Cada um vai falar ali uns 3 minutinhos, beleza. É isso. Você usou o tempo adequadamente? É um critério avaliativo, né? Planejou bem, se organizou para falar, né? A desenvoltura na hora da apresentação, né? Você leu o material, você leu o conteúdo para apresentar, né? Você teve um conhecimento sobre o assunto. Então, com base nisso, o tutor vai preencher o relatório, né? E vai passar para mim fazer a avaliação desse seminário. Por que o tutor? Porque o tutor ele é presencial, né? Não tem como eu ir em todos os polos presencialmente ver a apresentação de vocês. Infelizmente, a gente não tem esse recurso. Então, o tutor ele está aí presencial e tem um contato mais presencial, né, com vocês para estar fazendo esse relatório dessa apresentação, tá? Então, seria isso. Façam os questionários quem ainda não fez, tá? Não deixe para a última hora. Vamos estudando aí para a prova, né? E quem está aí com o seminário já organizado, né, para que ocorra tudo certo, para que todo mundo tenha a nota almejada, digamos assim, né? Alguma dúvida, alguma coisa? Estou aqui à disposição. Entenderam tudo? Tudo certo? Jusileia, pode abrir seu áudio, fazendo favor. Professora, duas dúvidas a respeito do seminário. Como seria essa ação extensionista? E o segundo é que eu não estou achando esse questionário para fazer no AVA. Tanto é que eu fiz a atividade avaliativa, né? Mas esse exercício está sem nota. Aí, aí eu gostaria de saber aonde que eu encontro ele para fazê-lo e para adquirir a nota. Primeiro, a atividade extensionista é uma extensão, por isso que a gente não está fazendo ela como uma apresentação online. Poderia dizer para vocês assim, ó, pessoal, cada um vem aqui e apresenta online para mim. Então, a extensionista é isso, é apresentar para um público, que pode ser o polo, o tutor e os colegas de trabalho do curso de vocês. Existem disciplinas, outras que vocês terão, que também terão outras atividades extensionistas. No curso de vocês, a gente fala o PPC, né, que é o projeto político do curso ali, né, que tem a estrutura do curso, ele tem algumas disciplinas que é obrigatório que
que vocês tenham práticas extensionistas, atividades extensionistas. Então, é isso, que se estende a um público, a pessoas, né? Tá? Outra coisa, olha só, tá dando para visualizar, deixa eu ver. Vocês estão conseguindo ver a plataforma? Parece que tá vindo. A plataforma aqui, você tem a semana 1, a semana 2. Quando eu falo atividade avaliativa, é essa aqui. Tá dando para visualizar? Se não estiver visualizando, me fala, que eu só estou vendo a minha tela, tá? Essa aqui é a atividade avaliativa, que você clica, você vai responder. Lá no seu material, às vezes aparecem algumas atividades, aquelas lá não são para serem respondidas, tá? Elas não têm nota avaliativa. O que tem nota avaliativa é o questionário 1, lá na outra semana o questionário 2, lá na outra semana o questionário 3. Só isso que tem valor avaliativo, tá? Postagem não tem valor avaliativo. Atividades que são colocadas lá no material de apoio não tem. Não precisam ser respondidas, não tem valor avaliativo. Notas. Se você responder o questionário, obrigatoriamente sua nota vai aparecer aqui, tá? E aqui eu estou mostrando da maneira que aparece para mim enquanto professora, né? Eu não sei se para vocês muda alguma coisa da performance. Então, veja bem, se você respondeu lá o questionário avaliativo 1, tem que aparecer sua nota aqui. Se não apareceu, porque você não respondeu, ou a internet caiu, não sei, não computadorizou. Se você respondeu e não apareceu sua nota, você tem que falar com a coordenação, porque houve um problema de configuração do sistema. Que sua nota, ó, aqui a Jaqueline fez os 3 questionários, tem as 3 notas. Esse aqui, ó, atividade avaliativa 4 em vídeo, arquivo seminário, não tem nota para ninguém. Porque vocês ainda não apresentaram o seminário, né? Quem vai atribuir essa nota sou eu. Exercício sem nota também não vai ter, porque não tem valor avaliativo nenhum exercício. Não tem nota mesmo, você não vai ter. Oi, Milady, desculpa, eu tô por aqui. Oi. Você precisa de ajuda? Você precisa de ajuda? Eu tô explicando aqui sobre as notas. Ah, tá. Não, só se eu tô falando alguma coisa fora, mas eu acho que não. E aqui, 50% da nota aqui também o que acontece? Online, né? Mas essa nota a gente ainda não fechou. Por quê? Você ainda não apresentou seu seminário, né? Então, ó, aqui em cima está descrito atividades avaliativas online, 50% da nota. Então, pessoal, às vezes vocês, talvez a interpretação aqui, né? Essa nota ela ainda não fechou, porque você ainda não apresentou seu seminário, né? E aí aqui, ó, segunda chamada, avaliação presencial, né? Então, a gente ainda não fez a avaliação presencial. Então, lá em notas, as notas atribuídas lá são as notas daquilo que você foi fazendo, né? Então, professor, eu fiz o questionário 1, não tenho nota, então a gente tem que ver o que é que você não tem nota. Mas se você responder o questionário, é para ter sua nota lá, é um sistema, né? Tudo eu isso estou falando errado, alguma coisa? não, tudo isso que eles observarem, eles já têm que acionar o tutor presencial para verificar isso, tá bom, Milady? Sempre joga eles para o tutor presencial, tá bom? Então, porque o professora. tutor presencial, ele consegue ter essa proximidade com vocês, né? Porque às vezes não é um problema da disciplina, ali é do sistema mesmo, né? Talvez é vocês interpretar ali o local de acesso, né? Talvez é só isso. Então, o tutor presencial pode abrir ali para vocês, ficar ali do lado de vocês, explicando como que se é a plataforma, né? E esse é o papel dele mesmo, tá ali presencialmente auxiliando vocês nesse processo. Milady. Sim. Eu entendi. Milady, o Jackson, a partir de hoje, tem uma segunda aula às 19h30, então ele só está esperando você encerrar aqui. Meu Deus. Não, não, Milady, eu não tinha te avisado, fica tranquila, eu não tinha te avisado, fica tranquila, tá bom? Só para as próximas semanas, ele tá aguardando só você encerrar para ele começar lá, tá bom? Fique à vontade aí também. Tá joia. Aí, na próxima terça, eu tenho que acabar às 7h30, né? Isso, Tá beleza. bom. Tá bom? Beleza, joia. Obrigado, tá? Então, acho que é isso. Mais alguma coisa vocês podem estar perguntando para mim lá na plataforma, tá?
à disposição. Lembrando que